Muito bom dia, irmãos. Há uns 10 dias, o pastor Ranieri me telefonou. E ele me perguntava se eu poderia estar aqui nessa ocasião, pregando. Acertado. Desligamos a ligação. Pensei nas alternativas. E já nos próximos minutos eu tinha imaginado o que eu deveria pregar. Então o telefone toca outra vez. Pastor Ranieri outra vez. Dessa vez ele dizia que uma pessoa do Rio de Janeiro havia telefonado, um evangélico do Rio de Janeiro havia telefonado solicitando em áudio um sermão que eu havia pregado. E ele queria saber quando fora isso, porque ele não conseguia localizar. Bom, lembramos que fora no tempo do pastor Emilson, que havia feito aqui uma série sobre os 10 mandamentos, e numa sexta-feira à noite, e então concluímos que a data fora o ano 2008. E por sugestão do pastor Ranieri, pensei em pregar novamente os quinto mandamento, aquele sermão daquela quinta-feira à noite. O pastor dizia, daquela sexta-feira. E o pastor dizia que o auditório mudou e, posteriormente, eu encontrei uma razão que fortaleceu a minha convicção de que esse deveria ser o tópico. Eu li sobre Clarence Edward Macartney, um dos maiores pregadores do início do século XX, um presbiteriano. Foi pastor na Filadélfia, e esse homem pregou durante 30 anos, uma vez por ano, o mesmo sermão. O sermão dele baseado nas palavras de Paulo a Timóteo, venha antes do inverno. Um sermão famosíssimo para aqueles que estão acostumados com esse mundo da pregação. Belíssimo sermão, de fato. Todo final do outono, antes do início do inverno, o pastor Macartney repetia o sermão, venha antes do inverno. Lembrando que uma rede de televisão costuma repetir as suas coisas, dizendo, vale a pena ver de novo, eu me perguntei, por que não vale a pena ouvir de novo? É claro que eu fiz algumas modificações, não é exatamente o mesmo sermão, mas eu gostaria de, hoje, considerar com os irmãos o quinto mandamento. Estou pregando, em particular, para os meus queridos amigos jovens adolescentes. Em geral, nós não gostamos de mandamentos. Normas, em geral, são vistas como pressões, como obstáculos à nossa liberdade. O problema básico é o conceito de liberdade. O que você entende por liberdade? É claro que nós não poderíamos viver sem regras, não podíamos sobreviver. Imagine, por exemplo, o jogo de futebol sem qualquer regra. Como é que isso ia funcionar? Se a família não tivesse regras, a escola. Assim, o nosso conceito errado de liberdade, que às vezes nos coloca em oposição aos mandamentos. Lutero dizia que Deus tem duas palavras ao homem, uma expressa no Evangelho, a outra expressa na lei. Calvino dizia que Deus tem apenas uma palavra, e essa é a palavra do Evangelho. E ele perguntava então de forma retórica, e a lei? O que é a lei? A lei, ele dizia, é a face séria do Evangelho. Em 10 mandamentos, Deus codificou todos os nossos relacionamentos. Na primeira tábua, com 4 mandamentos, o nosso relacionamento com Deus. Na segunda tábua, com 6 mandamentos, nossos relacionamentos com as pessoas. Cada mandamento pode ser sumarizado em uma única palavra, que corresponde ao princípio que está por detrás do mandamento. Note, nós não estamos falando de regras. Regras, em geral, levam ao legalismo. Princípio. Não terás outros deuses diante de mim. O princípio por detrás desse mandamento é o princípio da lealdade. Não farás para ti imagem de escultura. O princípio é a adoração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O princípio é a reverência. Lembra-te do dia do sábado para o santificar.
O princípio aqui é o da dependência, da submissão. Honra o teu pai e a tua mãe. O princípio é o respeito. Não matarás, respeito à vida. Não adulterarás. O princípio é a pureza. Não furtarás, a honestidade. Não dirás falso testemunho, integridade. Não cobiçarás. O princípio é contentamento. Os 10 mandamentos começam com Deus e terminam com as coisas. Em geral, a humanidade caída faz uma inversão dos mandamentos. E nós começamos com as coisas, passamos às pessoas. E então, se há lugar, nós damos esse lugar final a Deus. O último mandamento da primeira tábua, lembra-te do dia do sábado. E o primeiro mandamento da segunda tábua, honra teu pai e a tua mãe. Esses são os únicos mandamentos formulados em linguagem positiva. Todos os demais são expressos em negativas. Não farás isso, não farás aquilo. Esses 2 mandamentos tratam com instituições que antecedem a queda registrada no livro de Gênesis. O repouso do sábado e os laços familiares retrocedem às origens da espécie humana, à própria louçania do Éden. Observemos que o primeiro mandamento em cada uma das pedras. Na primeira pedra, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento tem que ver com lealdade a Deus. O primeiro mandamento da segunda tábua, honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o mandamento que tem que ver com respeito. O relacionamento entre os 2 mandamentos é evidente. Lealdade é uma forma de respeito, respeito é uma forma de lealdade. Localizado no 5º mandamento como o primeiro mandamento da segunda tábua. E existe aqui, ou sugere, uma íntima conexão entre os pais e Deus. Assim como devemos honrar a Deus, o Criador da vida, devemos honrar os nossos pais, aqueles que nos deram a vida. Honramos a Deus, honrando os nossos pais. E honrando nossos pais, aprendemos a honrar a Deus. Vivendo uma semana antes do Dia das Mães, vivendo ainda, segundo a informação que tive em pelo menos alguns lugares, dia 15 de maio é o Dia da Família, achei que esse deveria ser um tópico adequado. Billy Graham, o famoso evangelista americano, numa entrevista com Woody Allen, se perguntou o que ele pensava. Woody Allen, um famoso comediante e ator, perguntou-se ao evangelista o que ele achava, qual mandamento ele achava deveria ser mais pregado, mais evidente hoje. Pela expressão do entrevistador, ele esperava uma resposta diferente. Billy Graham responde, para sua surpresa, considerando o número de adolescentes vivendo hoje, considero o 5º mandamento como o mandamento mais importante para ser pregado. Honra o teu pai e a tua mãe. Estas são palavras que parecem um eco de uma era distante. As Escrituras dizem que nos últimos dias as condições prevalecentes, segundo o apóstolo Paulo, é que esse tempo seria caracterizado por filhos desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Profanar significa desrespeitar o que é sagrado. Desrespeito, profanação, desinteresse, desacato ou abandono dos pais são vistos como desrespeito a Deus. E é precisamente aqui que está a seriedade do mandamento. Os pais são condutos de Deus, e mesmo por algum tempo, os pais estão no lugar de Deus. Alguém disse que os idosos são o único grupo de discriminados, do qual todos nós faremos parte, no seu devido tempo. Portanto, respeito às pessoas idosas, respeito aos pais, constitui uma das exigências divinas. Com frequência, os pais se tornam frustrados, porque os seus valores e as suas normas, aquilo que eles buscam ensinar aos seus filhos, são subvertidos pela sociedade em geral, por falta de conformidade ou de respeito aos seus esforços. Nossa cultura promove e ensina aberto desrespeito e desonra aos pais. A televisão, com seus shows, com seus filmes, com a sua filosofia, com as suas opiniões, estão cheios de exemplos de adolescentes que parecem mais espertos do que os seus pais.
que em geral são apresentados como estúpidos, quadrados. Pateticamente desatualizados. Meu querido jovem, porque o seu pai e porque a sua mãe não entendem de computador, não significa que eles não sabem nada. Não significa que eles não sejam sábios da sua própria forma. E não é de surpreender que, diante desta volumosa onda destinada a informar e formar a cultura jovem, os pais se sentem incapazes, impotentes para estabelecerem normas, definirem limites e exigirem disciplina, respeito e obediência. Tal oposição se torna um enorme fardo para os pais e, frequentemente, vencidos e frustrados, eles acabam se desanimando da batalha e se dão por vencidos. Um dos sintomas dessa derrota é visto no fato de que muitos pais estão intimidados e passam a confundir os seus filhos como colegas e buscam serem colegas dos seus filhos, tornando-se absorvidos nesta busca de amizade, de conformidade, de aprovação, se esquecendo de que a sua missão é primariamente a missão de mestre, de ensinar, de ajudar os seus filhos a moldar o caráter moral. No hebraico, a cultura da Bíblia, do Antigo Testamento, a palavra para pais é horim. E ela está associada com a palavra para professor, que é moré. Os pais são professores de fé, professores de moralidade. O que Deus é para o mundo, os pais são para os seus filhos, numa esfera menor. Os pais devem tornar claro aos seus filhos a diferença entre certo e errado. Se honrar pai e mãe é responsabilidade dos filhos, requerer respeito e honra é responsabilidade dos pais. Quando os filhos passam a tratar os seus pais como colegas, isso não quer dizer que eles não devam ser amigos, mas quando os filhos passam a tratar os seus pais como colegas, os papéis ficam confusos, os resultados são desastrosos e a possibilidade de disciplina é então eliminada e já não se sabe quem ensina e quem aprende. Eu sempre creio e sempre tenho dito que alunos, em primeiro lugar, filhos que não respeitam os seus pais, não respeitarão aquilo que os pais ensinam, os seus valores. Alunos que não respeitam os seus professores, dificilmente vão respeitar o conteúdo da classe. O mandamento bíblico usa o verbo honrar. E o mandamento aparece na forma imperativa, em lugar de utilizar o termo respeito. Honrar e respeitar podem ser palavras sinônimas no português, mas não na língua da Bíblia. Honrar não é meramente ter alguém em alta consideração. O mandamento que exige e que determina que os filhos se comportem de maneira específica em relação aos pais usa o termo honrar. Que os filhos se comportem de maneira que reflita a posição deles como pais. Algumas vezes a despeito das suas próprias opiniões como filho. Isso quer dizer que você pode, em algumas circunstâncias, até discordar dos seus pais. Mas isso não deve subverter a noção do respeito. O quinto mandamento é suplementado por Levíticos 19, verso 3, cada um temerá a sua mãe e o seu pai. Os rabinos eram apaixonados por detalhes. E eles observam que no mandamento de Êxodo, o pai aparece antes da mãe. E nesse texto, cada um temerá a sua mãe e o seu pai. E eles tinham as suas explicações. Eles diziam que quando o pai é colocado em primeiro, o pai é lembrado como aquele que ensina a lei. Quando a mãe é colocada em primeiro lugar, porque a mãe dedica maior quantidade de carinho, de atenção aos seus filhos. Mas a verdade é que essa diferença não faz nenhuma diferença de fato. Cada um temerá a sua mãe e o seu pai. Temor é sinônimo aqui de reverência. E na tradição judaica,
se traduzia reverência com o significado de não tomar o lugar deles, não se assentar na cadeira dos pais, não tomar decisões que cabem a eles, ou não tomar decisões que contrariem aquilo que eles indicam como sendo normas. Não contradizer a sua palavra, honrar, era demonstrado através de atos de bondade, de cuidado, enquanto reverência significa abster-se de atos que diminuam o papel dos pais ou os envergonhem em público. Honra, reverência, respeito são conceitos importantes que, a despeito de nossas ideias, pode significar aberto desrespeito aos pais. E a desonra aos pais, nos mandamentos bíblicos, eram punidos com enorme severidade. Deus determinou pena capital. Por exemplo, em Êxodo 21, verso 15 e 17, quem ferir o seu pai será morto. Quem amaldiçoar a sua mãe será morto. Deuteronômio 21, 18 a 21, se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e ainda que castigado não lhes dê ouvido, o seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos na porta da cidade. E lhe dirão, esse nosso filho é rebelde e obstinado, não dando ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão, até que morra, e assim eliminará o mal do meio de vós. O mandamento sofreu ou passou por alguns desenvolvimentos. Quando você chega ao livro de Provérbios, nós somos informados de que aquele que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas. Rejeição dos pais é equivalente à cegueira. Provérbios 20, verso 20. Os olhos dos que zombam desprezam a obediência à sua mãe. Os corvos no ribeiro os arrancarão, e os filhotes das águias o comerão. Provérbios 30, verso 17. Nós lemos em Provérbios 30, verso 8, há aqueles que amaldiçoam o seu pai e que não bendizem a sua mãe. Provérbios 15, verso 20, o filho sábio alegra a sua mãe, mas o homem insensato despreza o conselho dela. Provérbios 10, verso 1, o filho louco é a tristeza da sua mãe. Pena de morte pela rebelião contra os pais. Pode parecer, na nossa cultura permissiva, muito séria, quando nós discutimos direitos humanos. Mas os resultados e as ramificações do descaso às figuras paterna e materna são expostos para quem quer ver. Jovens desajustados, adolescentes cínicos, que se tornaram cínicos ou vítimas do cinismo muito antes do tempo. Promíscuos, crianças gerando crianças, drogas e violência, tudo isso indicando o colapso da família e o desastre da cultura. Meus queridos amigos, nós não podemos eliminar o órgão e esperar a função. Isso quer dizer, você não pode eliminar o coração e esperar que o sangue continue sendo bombeado. Você não pode eliminar o pulmão e esperar que o organismo se beneficie desse processo de purificação do ar. Não se pode eliminar o órgão e esperar a função. Crianças e jovens que crescem sem correção e disciplina se tornam o centro do seu próprio universo. Idólatras dos seus desejos, das suas opiniões, das suas escolhas. E eles tentam evitar as consequências das suas ações. Os filhos desonram os seus pais pela desobediência, por rebelião contra a sabedoria deles, por desrespeito à missão deles como guias e mestres, por ingratidão, por falta de
reconhecimento dos seus esforços, por desconsideração do seu amor, por falta de apreciação pela sabedoria deles, por desprezo aos seus conselhos, por atribuir a eles quarto ou quinto lugar, dando preferência aos amiguinhos, ou a namoradinha ou o namoradinho que conheceram na semana passada. Comumente, como mecanismo de defesa, na tentativa de justificar a sua rebelião, os filhos tendem a exagerar o defeito, a fraqueza, as limitações dos seus pais, raramente se lembrando das suas virtudes, ou reconhecendo o valor deles. Uma das maiores manifestações de desrespeito dos filhos modernos é o abandono dos pais, quer na velhice ou na enfermidade. Os lares de idosos, os famosos asilos, nursing homes e hospitais apresentam o patético testemunho contra os filhos que se esqueceram. Vivemos hoje na geração do eu, na me generation, onde as pessoas encontram-se imersas em suas próprias preocupações, apenas preocupadas consigo mesmos, ou com os interesses imediatos deles. Nessa sociedade, nós não cremos ou nós não sentimos que a nossa vida deve ser partilhada em sacrifício com e por aqueles que estão enfermos ou moribundos. Cuidar e ministrar aos pais idosos e enfermos frequentemente é visto como uma imposição, em lugar de ser visto como uma bênção, em potencial, ainda que difícil. A proliferação de asilos para idosos é o triste comentário do egoísmo da geração mais jovem, que vê a vida apenas como uma árvore, onde apenas recolhemos os frutos sem qualquer outra responsabilidade. Uma mulher em Tucson, no Arizona, descreve a visita ao seu pai idoso, vivendo a 50 quilômetros de distância da sua casa. O seu pai com Alzheimer, assustado, pregando tábuas nas janelas para se proteger de inimigos imaginários que o ameaçavam dia e noite. Com o seu pai estava ainda, além da mãe de 75 anos, a sua avó, com quase 100 anos, incapaz quase de sair da cama. Tudo isso colocando um fardo enorme sobre a sua mãe, que tiveram uma fratura na bacia. Ela descreve, então, essa visita que ela faz a seus pais. Certamente havia outras coisas que eu gostaria de fazer. Ela, então, descreve a multidão dos pequenos cuidados, a limpeza, as arrumações. Cansada, ela se assenta no final do dia para cear com os seus pais e a sua avó. Então, ela diz, algo peculiar acontece. Eu senti-me imersa em um sentimento de gratidão. Ocorreu-me que era meu privilégio oferecer a eles tão pouco, em retorno pelos milhares de dias que a minha mãe me servira, sem uma única palavra de reclamação. Era meu privilégio cuidar deles, preparar-lhes o alimento, lavar-lhes a roupa, e eu senti um extraordinário senso de propósito, e por um breve momento eu senti-me inundada pela graça divina. E a mulher continua, eu não sou uma pessoa religiosa, mas naquele dia eu compreendi o que significa amor desprendido, servir ao ponto da exaustão, sem qualquer expectativa de recompensa ou reconhecimento. Essa é a maior experiência espiritual. No mundo, amigos, onde ser o primeiro é a idolatria de todos, ou pelo menos a idolatria geral, onde toda uma geração, para sua vergonha, é conhecida como a geração do eu, onde milhões são incapazes de decidir se o seu velho pai ou se a sua velha mãe vale o dinheiro que se paga num asilo ou se um mais barato. Não seria suficiente.
E não é de surpreender que muitos se sintam perplexos e incapazes de compreender a noção do reconhecimento, da nobreza, do altruísmo e do despreendimento. Lembre-se, o relacionamento pais e filhos é o único relacionamento humano diretamente relacionado ou prescrito nos 10 mandamentos. Não há nada aqui sobre honrar esposo ou esposa, filhos ou amigos. Além disso, esse é o único mandamento no qual uma recompensa é acrescentada, para que se prolongue os teus dias na terra que o seu Deus te dá. Como Deus cumpre a sua promessa, não estou absolutamente certo. Não penso que seja através de longevidade ou de recompensa literal, porque afinal eu creio que qualidade de vida é bênção maior. Viver bem é melhor do que viver muito. Viver com o permanente senso do dever cumprido é bênção incomparavelmente maior. Há ainda algo a ser lembrado. O 5º mandamento não apresenta nenhuma qualificação à sua exigência. Ele não diz para honrar os pais apenas quando pensamos que eles merecem. O mandamento não disse para honrar os pais se eles forem pais perfeitos ou considerados razoáveis. O mandamento não diz que devemos honrar os nossos pais apenas se sentirmos que devemos fazê-lo. O mandamento não diz para honrar os pais apenas quando parece apropriado. Quando ou se concluirmos que eles são pais educados, ricos e sofisticados. O mandamento não diz para honrar pai e mãe apenas se formos reconhecidos ou recompensados. O mandamento não diz que devemos honrá-los apenas se os outros membros da família, se os outros irmãos ou irmãs estão fazendo a sua parte. O mandamento diz apenas, honra o teu pai e a tua mãe, ponto final. Faça isto. Nós honramos os nossos pais em termos de gratidão, em termos de obediência, em termos de cuidado. E aí eu posso enumerar os desdobramentos. Quando os tratamos com respeito, nós os honramos. Ao dirigirmos a eles, honramos ao obedecê-los do Senhor. Quando manifestamos gratidão e apreciação, da mesma forma que nós os desonramos, quando esperamos exageradamente deles. Muitos filhos sentem que os seus pais devem a eles assistência financeira perpétua e que eles são obrigados a servirem de babás, colocando os pais sobre eles já idosos, fardos muito pesados. Honramos os nossos pais quando asseguramos que as suas necessidades estão sendo atendidas. Quando eles já não podem mais cuidar de si próprios. Assim como eles cuidaram de nós no início da vida. O cuidado deles não é apenas cortesia recíproca, mas dever. Dever que se revela, que revela a nobreza de caráter, a obediência a Deus. Honramos os nossos pais quando os servimos sem murmurar, sem ressentimento, ou lançando-lhes ao rosto aquilo que fazemos. Honramos os nossos pais, mantendo-nos conectados com Ele. O que os pais mais desejam é que os seus filhos estejam em contato direto, claro, visitas, telefones, mensagens, cartas. Afinal, a maioria dos pais deseja que você viva uma vida de integridade e que você alcance o sucesso em seus empreendimentos e estudos, que você alcance felicidade na sua vida, partilhar com eles, tomar tempo para contato, para estabelecer contato, é alta manifestação de respeito. Faz algum tempo, um caso alarmante veio à Corte de Justiça de Cleveland, no estado de Ohio, publicado num jornal Plain Dealer, de 21 de maio de 1998. Uma mulher era acusada como responsável pela morte da sua mãe aos 78 anos. A mulher falecera com pneumonia agravada por gangrena de meses, da mais grosseira negligência. As fotografias do seu corpo foram trazidas ao tribunal.
durante o julgamento, demonstrava úlceras abertas por permanecer muito tempo na mesma posição. A idosa mulher sofria de catarata dos 2 olhos, tinha o ombro deslocado, hematomas por todo o corpo, o pélvis quebrado e feridas nas pernas e nos pés. A filha acusada foi inocentada, porque os seus advogados conseguiram provar que ela havia provido assistência financeira à sua mãe. A Suprema Corte de Ohio decidiu que a única responsabilidade, entre aspas, legal, que um filho adulto tem em cuidar dos seus pais é prover suporte financeiro adequado. Casos assim nos horrorizam, porque negligências tão grosseiras condenariam qualquer auxiliar de enfermagem, qualquer enfermeira, qualquer médico. Mas filhos que por razões mais sagradas deveriam ser responsáveis são inocentados, porque deles a lei exige apenas assistência financeira. Provérbios 23, verso 22, ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Eu escrevi, alguns anos atrás, no boletim dessa igreja, quando servi como pastor aqui, a história desse cavalheiro. Próximo ao fim da sua vida, John Kingery foi abandonado por sua filha nas proximidades de uma pista de corrida em Idaho, nos Estados Unidos. Enfermo com Alzheimer, ele estava em uma cadeira de rodas, segurando nas mãos trêmulas um pequeno urso de pelúcia. Quando as fotografias chegaram aos jornais, Nancy K.J. Myatt, uma outra filha, descobriu que o velho homem abandonado era o seu pai. O seu pai que havia abandonado a sua mãe e 5 filhos 50 anos atrás. O homem agora com 55 anos atrás, o homem agora aos 82, Nancy finalmente encontrou o seu pai. Ele não a reconheceu, não sabia quem era ela, não podia lembrar-se do seu nome, mas nada disso impediu as lágrimas nos olhos da sua filha, quando ela o tocou. Tocou o seu pai perdido por muito tempo. Então, ela diz, eu não tive um pai por todos aqueles anos. Mas agora eu o tenho. E quanto mais o vejo, mais desejo conversar e estar com ele. O que ouvi de Nancy Myatt, escreveu a colunista Ellen Golden, era a simples e interminável fome. De uma criança em qualquer idade, pelo pai que desaparecera. Os exemplos se multiplicam dos dois lados. Provérbios 22, verso 23, 22, mencionei, ouve o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Finalmente, a palavra hebraica para honra é a palavra kavod, que é derivada da palavra kavad, que significa pesado. Isso quer dizer que honrar pai e mãe não é coisa supérflua, não é algo superficial que pode ser descartado com facilidade. O 5º mandamento encontra-se no meio dos 10 mandamentos, precisamente numa posição estratégica, como um elo de conexão entre os mandamentos que tratam com Deus de um lado, respeito a Deus, e os outros que têm que ver com o relacionamento com as pessoas. Honrar os pais não apenas nos ajuda a honrar a Deus,
é pré-condição de fato da honra a Deus, mas nos ajuda a honrar também outros relacionamentos. Em uma palavra, a nossa vida familiar determina a norma para os nossos demais relacionamentos. Eu costumo dizer aos jovens, pensando em se casar, pensando em arranjar um noivo, uma noiva, considere isto. Você vai se casar, há uma regra segura que você pode seguir. Observe o relacionamento do seu candidato, da sua candidata, com a família dele ou dela. Termino lembrando da história, segundo a qual era uma vez, diz a história, num tempo em que as famílias viviam juntas com as crianças, os pais e os avós. Um homem idoso morava com seu filho, sua nora e os netos. As refeições eram feitas em conjunto, mas os anos passaram e a saúde do vovô começou a declinar. E ele já não podia ajudar muito. As suas mãos tremiam e frequentemente ele deixava cair alimentos na mesa ou no tapete. Um dia, ele tremia tanto que a colher lhe caiu. E tentando segurar a colher, ele derrubou o prato de sopa, que partiu-se em pedaços e sujou o carpete. Irado, o seu filho lhe disse: papai, eu já não posso suportar isso, não posso tolerar mais isto. Será que você não pode se controlar? Disse o filho irado. Daqui para frente você terá que fazer as suas refeições sozinhas no seu quarto. E assim o filho deu ao seu pai um prato de madeira. Você conhece a história. Que não poderia ser quebrado. E sozinho ele fazia as suas refeições no seu quarto. O tempo passou. As refeições na mesa da família eram mais calmas e limpas. O vovô comia sozinho no seu quarto, mas não dizia nada porque ainda considerava um grande favor que lhe permitisse estar ali. Meses depois, o filho do velho voltou para casa numa tarde e encontrou um dos seus filhos trabalhando num pedaço de madeira. O que você está fazendo, filho? O menino responde: estou fazendo um prato de madeira. Legal. Mas como você pretende usá-lo? Oh, disse o garoto, isso não é para mim. Isso é para você. Para mim? Pergunta o filho, o pai. Eu posso talvez colocar algumas frutas nele? Disse o pai. O garoto então responde: esse prato não é para você usá-lo ainda. Eu vou guardá-lo. E quando você ficar velho, eu lhe darei para que você coma com ele no seu quarto. Silenciosamente o homem buscou o seu velho pai. Pediu-lhe perdão por aquilo que ele fizera. Lembrou-se dos muitos anos em que o seu pai cuidara dele, ajudando-o a crescer. Ele se lembrou que nunca o seu pai o fizera comer sozinho no seu quarto, porque ele entornasse o alimento ou quebrasse um prato. Naquela noite, o vovô retornou para a família, a mesa, diz a história, e embora a mesa não fosse tão calma e limpa, a família agora estava completa. Querido jovem, querido irmão, querida irmã, como é com você? Atribui você honra e respeito aos seus pais? Você os obedece? Você acata a sabedoria deles? Você se comunica com eles com frequência?
simplesmente para dizer que os admira e respeita, manifesta amor e carinho, reverência a eles. Eu iniciei mencionando Clarence Edward McCartney, o grande pregador presbiteriano. Num das versões do seu sermão, Vem Antes do Inverno, ele menciona ter pregado numa ocasião e na assistência estava um jovem estudante de medicina na escola médica de Jefferson. O garoto ouviu o sermão, foi embora para o seu quarto e ele disse mais tarde, parecia que o teto clamava, venha antes do inverno, antes do inverno. E o moço resolveu escrever uma carta para sua mãe. Levou a caixa postal na rua. Alguns dias depois ele recebe um telegrama dizendo, venha depressa. A sua mãe está à morte. Tomou o trem para Pittsburgh, daí para a pequena vila onde os seus pais moravam, a tempo de ver o doce sorriso da sua mãe e descobrir debaixo do travesseiro dela a carta que ele havia escrito, a carta que qualquer mãe ficaria feliz em receber. Ele havia vindo antes do inverno. Se você tem ainda os seus pais, se eles ainda vivem, procure-os hoje, amanhã, telefone para eles, busque corrigir ou melhorar aquilo que deve ser corrigido ou melhorado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 2, apelando aos filhos, repetindo em essência o 5º mandamento. Ele disse, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que você se vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Um filho visitou o seu pai com Alzheimer no hospital. Alguém que observava as sistemáticas visitas do homem ao seu pai, um dia o chamou e disse, por que você faz isso? Ele não te reconhece. Por que você faz isso? Ele não sabe. O homem respondeu, é verdade. Ele não sabe, mas eu sei. O último texto do Antigo Testamento fala de uma renovação nos relacionamentos familiares. Malaquias, no seu último verso, disse que Deus, pela ação do Espírito, converterá o coração dos filhos aos pais. Nós falamos muito hoje de reavivamento e reforma. Podemos começar por aí. Queria chamar o Martin, pedir que ele cantasse nessa manhã a nossa necessidade de sermos refinados pela ação do Espírito. Ó refinador, Espírito Santo, atua em mim. Ao sair da igreja hoje, que você ore, enche-me, Senhor, do teu Espírito, porque mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso em muito transbordar. Ardente em meu viver, tua chama queima e purifica o mal que existe em mim. A emoção de estar contigo purifica o coração.
moldar-me vem com tua mão, purifica, vem encher esse aflito coração, vem transformar-me com amor, tornar-me mais puro, ó Senhor. Não mais o mesmo serei, em ti, ó refinador. Desejo agora retornar o toque do Senhor, da chama que vem renovar o mal que existe em mim. Cada dia é mais intenso, não consigo compreender como Cristo tem paciência para moldar meu pobre ser. Ó refinador, moldar-me vem com tua mão, purifica, vem encher esse aflito coração, vem transformar-me com amor, tornar-me mais puro, ó Senhor. Não mais o mesmo serei, em ti, ó refinador. Vamos nos levantar e vamos orar. Ao sair, Senhor, da Tua presença nesse lugar, nós oramos para que o amor de Deus se nos recebe, que a graça de Cristo que nos transforma, e que a comunhão do Espírito, o grande refinador, responsável pela interpretação do Evangelho na nossa vida, nos una a todos, e a todos a Cristo, o Filho perfeito. No nome dele nós pedimos, amém. Amém.